Bom, gente, para vocês entrarem aqui, pessoal, para a gente poder começar a entender o que são funções recursivas, é extremamente importante que vocês entendam primeiro o conceito de funções sem ser recursivas, tá? Funções não recursivas. Sem entender o funcionamento de funções, é impossível aprender função recursiva, tá? Então, quem ainda não entendeu direito funções, pode parar aqui, volta lá o vídeo aí, tá? Para entender direito funções, porque senão vocês vão ficar boiando aqui nessa parte de funções recursivas, tá? Bom, o que são funções recursivas? São aquelas, pessoal, que possuem na sua própria implementação uma ou mais chamadas para ela mesma. Então, por exemplo, ó, isso daqui é uma função recursiva. Então, eu tenho aqui ó, a definição da função, com o valor de retorno, o identificador da função, parâmetros, tá? E aqui eu tenho a implementação da função. Reparem que nessa implementação da função fatorial, eu estou chamando a função fatorial de novo. Então isso é recursão. Você está nessa linha, nesse pedaço aqui do código, eu estou chamando de novo a própria função. Então, pessoal, para quem está começando, né, a entender aí a parte de funções, de programação de modo geral, acaba sendo um pouco difícil mesmo de entender o que acontece, o que se passa, né, nas funções recursivas. Então é isso que eu estou querendo que vocês entendam, né, nessa videoaula, tá? Bom, então supondo que eu tenho, pessoal, uma coisa assim, né? Ó, deixa eu achar um jeito de explicar isso aqui. Imagina que eu tenho aqui a chamada de fatorial de 3, tá? Que eu vou chamar então essa função fatorial lá no meu programa principal. Bom, o que vai acontecer? Eu vou entrar dentro da função fatorial com n igual a 3. Então eu vou criar aqui um quadradinho que corresponde à chamada da função fatorial com n igual a 3. Beleza? Muito bem. Dentro da função fatorial, eu vou entrar nesse if. Se esse n é 0, eu retorno 1. Se não, eu faço outra coisa. Bom, como o meu n é 3, eu não entro no if, eu vou para o meu else. No meu else, eu tenho o quê? Eu tenho um return de, de n vezes fatorial de n menos 1. N é 3, então vai ser fatorial de 2. Tá bom? Bom, mas para eu poder retornar alguma coisa para fora dessa função fatorial, eu preciso determinar pelo qual valor eu vou multiplicar o meu n, que é exatamente essa chamada aqui dentro, ó, fatorial de n-1. Então, dentro dessa própria execução de fatorial de 3, que é esse quadrado grande que eu desenhei aqui, eu vou ter uma outra chamada, tá? Então, estou dentro ainda, ó, ali dentro. Eu vou ter uma outra chamada, agora para fatorial de 2, onde o meu n agora vale 2.
Beleza? Muito bem. Então, eu estou agora, ó, dentro de uma chamada, eu entrei ainda numa outra chamada. Então, é como se eu pausasse aquela execução, né, naquela linha e deixo isso armazenado lá na memória, né, e começo uma outra execução dessa própria função fatorial, agora com n igual a 2. Muito bem. Então, ele vai meio que rodar de novo, né, esse código. Então, isso daqui, deixa eu tirar essas coisas, é como se eu não tivesse mais nada disso aqui e começasse uma outra execução de fatorial agora para n igual a 2. Vamos lá. Então, entrando aqui nessa primeira linha, se n é igual a 0, não é, porque n é igual a 2, ele vai para a linha de baixo. Nessa linha de baixo, ele vai fazer o quê? O valor de n, que é 2, vezes fatorial de n menos 1, que é 1. Tá bom? Muito bem, aconteceu a mesma coisa agora, né? Ele vai ter que chamar de novo essa função fatorial aqui. Então, de novo, né? Ele vai chamar dentro dessa função, ele vai chamar de novo o fatorial, agora com n igual a 1. Então, eu ainda estou aqui dentro, passo mais para dentro ainda, né? Agora com n igual a 1. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos rodar de novo, né, essa função fatorial. Rodar de novo a função fatorial consiste agora em eu entrar aqui agora com n valendo 1, também não entro no if, vai para o else, e aí acontece a mesma coisa. N vezes fatorial de 0. Agora sim, né? Então, isso aqui é uma outra chamada, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eu entre nesse if e agora sim esse if é verdadeiro, né? Então, agora, pessoal, nessa chamada de fatorial de 0, eu já encontrei um return 1. Ó. Então, isso aqui já faz o quê? Faz com que nessa chamada aqui de fatorial de 0, eu já dê um return de 1. Então, aqui ele acaba ó, essa execução e volta para onde? Volta para a execução imediatamente posterior, né? Que é com n igual a 1, né? Então ele vem aqui para essa linha de baixo aqui, ó, daquela execução quando n era 1. Bom, então reparem que aquela chamada para fatorial de 0, que é esse troço aqui, isso aqui me retornou 1, que foi exatamente esse negócio aqui. Então agora eu já posso pegar e resolver esse resultado, né? Ó, então aqui ele vai fazer o return daquele cara que era n igual a 1, vezes o fatorial de 0 que a gente já encontrou que retorna 1 também. Tá bom? Então aqui ele termina a execução dessa outra chamada. Terminando isso, ele volta agora para aquela vez anterior que ele chamou fatorial de 1 e o n valia 2. Então aqui ele vai fazer ó, return o n que era 2 vezes o fatorial de 1, ele calculou por meio desse retângulo que está aqui, que a gente viu que ele retornou aqui, ó, retornou 1 vezes 1, que é 1. Então eu já posso substituir por 1, ele vai me retornar 2 vezes 1, 2. Muito bem, terminou também a execução dessa chamada, veio para essa linha e
Agora rodou, foi para o return de 3, que é esse n aqui, né? 3 vezes o fatorial de 2, que é essa chamada que está aqui, ó, nesse retângulo. A gente viu que ele retornou 2 vezes 1, 2. Então, substitui por 2. E aí, então, o fatorial de 3, ele vai retornar 3 vezes 2, 6. Então, ele vai aqui retornar 6 para fora, que é essa linha aqui. Então, esse valor 6 vai ser o resultado aqui que vai ser atribuído aqui na chamada principal, né, de fatorial de 3. Beleza, gente? Então aqui, ó, reparem que do programa principal eu fui para a primeira chamada, que foi para a segunda, que foi para a terceira, que foi para a quarta. Aí ele começou a retornar, né? Ó, então ele retornou para a penúltima, que retornou para a antepenúltima, que retornou para a primeira, que retornou para o programa principal. Beleza? Então esse processo aqui, ó, de entrar e sair, a gente chama de empilhamento, tá? Para ele entrar, empilhamento, e aqui a fase de desempilhamento, tá? Desempilhamento. Então ele vai empilhando até o momento que ele consegue ir resolvendo aquelas expressões, aí ele começa a desempilhar de trás para frente. Bom, funções recursivas geralmente exigem mais memória, que vai tornar a execução bem mais lenta, tá? Então, essa função recursiva do fatorial, se a gente analisar, ela vai demorar muito mais do que a função fatorial sem ser recursiva, que a gente já implementou ela, né? Então, sempre que possível, pessoal, é melhor usar funções não recursivas. Mas, em alguns casos, a recursão ajuda bastante para resolver determinados problemas. Para a gente definir, então, funções recursivas, pessoal, a gente precisa lembrar de 3 pontos principais. O primeiro deles é definir o problema em termos recursivos. Então, por exemplo, eu quero saber como que é n fatorial. Então, n fatorial é definido como 1 se o n é menor ou igual a zero, né? Se o n é menor ou igual a zero. E n vezes n menos 1 fatorial, caso contrário. Tá? Então, na verdade, aqui eu estou definindo o meu problema em termos recursivos. Tá? Então, esse negócio aqui, né, é a minha recursão. Tá bom? Segundo ponto que é importante, encontrar a condição básica ou condição de término. Condição de término, pessoal, é isso aqui, é quando a recursão não vai ser aplicada, né? Qual que é a condição base para que não seja chamada a recursão novamente, tá bom? Então, por exemplo, aqui na implementação do fatorial, qual que é a minha condição base? É essa aqui, né? Que é retornar alguma coisa que não dependa da recursão, né? Da chamada a ela mesma. Beleza? E o terceiro ponto é, a cada chamada recursiva, a função deve estar mais próxima de satisfazer a condição básica. Então, quer dizer que a cada chamada da recursão, eu estou cada vez mais próximo de chegar nessa condição base. Então, eu vou fazendo para n-1, depois n-2, n-3, até que eu tenha n menos n, por exemplo, que vai me gerar a condição base
Aí eu termino. Beleza? Então esses 3 pontos, pessoal, são extremamente importantes para que você consiga definir funções recursivas de uma maneira correta, né? Então, sempre uma função recursiva correta sempre tem que ter ali bem definidos esses 3 pontos aí, beleza? Olha um outro exemplo, ó. Implementar uma função recursiva para calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci. Ela é definida assim, né? Você começa com o valor 0 e o valor 1. Aí o próximo termo é a soma dos dois anteriores. Então vai ser 0 mais 1, 1. O próximo é a soma dos dois anteriores, que é 2. O próximo é a soma dos dois anteriores, que é 3. Depois 5. Depois 8 e assim por diante. Tá? E então eu tenho que aqui seria os meus índices, tá? Índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1, o Fibonacci de 2 é 1 e assim por diante. Então, a definição, né, seria o quê? A Fibonacci de n seria o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Isso caso para, né, n maior do que 1, né? Maior do que 1. E Fibonacci de 0 é 0 e Fibonacci de 1 é 1. Tá bom? Então essa daqui é a minha definição da função Fibonacci, né? Muito bem, vamos implementar agora a função recursiva aí, onde eu quero fazer assim, né? Ó, eu quero chamar uma função fib de n, tipo um valor de n. Isso aqui vai me retornar, por exemplo, um valor aqui x. Esse x vai conter qual que é esse enésimo termo da sequência. Tá bom? Bom, dá uma pausinha aí para vocês tentarem implementar. Aí eu vou fazer com vocês esse exercício. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou criar aqui um programa chamado de fib.c. Nesse programa eu vou ter bibliotecas, main, vou ter o meu valor de n, que eu vou pedir para o usuário ler, né? Eu vou usar o scanf direto aqui, %d, n. Aí eu vou mandar imprimir aqui já esse enésimo termo, tá? Então o enésimo termo da sequência de Fibonacci é %d barra n. E aqui dentro eu vou colocar, vou colocar assim, %d, né? Que é o valor de n. E aí esse enésimo termo eu vou já chamar aqui, ó, fib de n, tá? Que vai ser a chamada à função Fibonacci, que eu vou implementar ela aqui em cima. Tudo bem? Então aqui eu estou fazendo direto, ó, aqui eu estou colocando na própria printf a chamada da função fib. Beleza. Então agora aqui eu vou implementar essa função Fibonacci, que é recursiva, que ela vai fazer o quê, pessoal? Eu tenho
duas condições básicas, que é Fibonacci de 0 retornar 0 e Fibonacci de 1 retornar 1. Então eu posso fazer uma condição aqui, ó, se n é igual a 0 ou o n é igual a 1, eu retorno n. Tá bom? Caso contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular esse troço aqui, ó. Fib de n é igual a fib de n menos 1 mais fib de n menos 2. Aí, pessoal, olha só que interessante. Eu posso simplesmente copiar aquela definição aí na forma de implementação. Automaticamente, a própria função recursiva vai resolver tudo isso para mim. Então eu faço assim, ó, ele vai retornar o quê? O fib de n menos 1 mais o fib de n menos 2. Beleza? Parece confuso, né? Mas vamos fazer junto aqui, ó, a debugação desse código para ver o que vai acontecer. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, né? Vamos lá, ó, GCC menos O, fib. Então, ó, vamos pegar aqui nossa sequência, supondo que eu quero o sexto termo, n igual a 6, que é 8, tá? Então eu vou chamar aqui fib de 6. Ele me retorna 8, tá? Exatamente do jeito que eu quero. Tá? Se eu quero, por exemplo, o quinto termo, 5. Tá? Então aparentemente está correto. Nono termo é isso, 5. O sétimo termo, na verdade, né? É o 13, que é 8 mais 5. Tá? Muito bem. Vamos ver aí o que está acontecendo? Vamos lá. Então, o que eu tenho é o seguinte, ó. Vou fazer primeiro, vamos fazer para n igual a 3, tá? Não, vou fazer igual a 4, pronto. Então eu tenho que vamos supor que o meu usuário ele digitou n igual a 4. Aí o que vai acontecer? Eu vou chamar então aqui nessa chamada aqui, eu vou chamar fib de 4. Muito bem. Chamando fib de 4 consiste em eu entrar nessa primeira chamada da função fib. Então eu vou criar aqui um quadrado, ó, como se fosse a execução de fib de 4, beleza? Nessa execução de fib de 4, eu tenho a definição da variável n, tá? Então na execução, na chamada de fib, eu tenho n, que é o parâmetro, que vale 4, que é o que eu passei ali para dentro. Bom, dentro dessa chamada, esse if aqui ele não vai entrar, porque n é igual a 4. Ele vai vir para essa chamada aqui de baixo, que é calcular fib de 3 mais fib de 2. Beleza? Que é isso daqui, ó. Bom, fib de 3 consiste numa execução. Então eu vou ter que, aqui dentro dessa própria chamada, eu vou ter que abrir aqui mais um quadradinho para ser fib de 3, onde o meu n aqui vai valer 3. Tá? Vamos lá, vamos fazer essa parte primeiro, né? Ó, com n igual a 3, aqui ele não entra nesse if, ele vai entrar nesse else, que consiste em chamar fib de 2 mais o fib de 1.
tá? Fib de 2, vamos entrar agora, né? Eu estou entrando aqui mais nesse Fib de 2. Vou entrar mais uma vez. Fib de 2 consiste em n igual a 2. N igual a 2, ele vai vir aqui nesse if, não vai entrar, e vai de novo fazer mais uma execução aqui de Fib de 1 mais Fib de 0. Muito bem, agora, pessoal, ele vai entrar no Fib de 1, que é igual a 1, e vai retornar o próprio valor de n, que é return 1, tá? Que é o próprio valor de n. Então aqui ele já sai, ó, aqui ele já terminou essa execução. Então, a gente já sabe que fib de 1 é 1, aí ele vai chamar, então a gente já sabe que esse cara aqui é 1, agora ele vai chamar para fib de 0. Então ele vai chamar mais uma vez aqui, ó, só que agora não é dentro, né, vai ser alinhado aqui com n igual a 0, que também vai retornar 0, tá? Por conta desse if aqui, ó, a condição de parada. Bom, então o fib de 0 a gente sabe que é 0 também, né? Então aqui ele já sabe que isso aqui é 0. Beleza, né? Então como 1 mais 0 é 1, ele, ele vai vir aqui, né, já consegue retornar o somatório, né, de fib de 1 mais fib de 0, que é 1 mais 0. Aí acaba essa execução. Beleza, então aqui, ó, esse 1 mais 0 é o resultado de fib de 2. Fib de 2, que é esse cara, a gente já sabe que é 1. Agora, ainda para n igual a 3, ele vai entrar de novo na execução de fib de 1. Tá? Então é aqui, pessoal, onde acaba ocorrendo a latência, né, a demora para executar as coisas, porque ele já sabia qual que era o fib de 1, que era 1, que estava ali dentro, só que aqui ele vai executar de novo todo esse processo para encontrar esse fib de 1 que está aqui, ó, que também seria 1, né? Também seria 1, por conta dessa execução que ele já tinha lá dentro, mas ele não guarda isso, né? Então ele vai executar de novo e daí sim ele vai retornar 1, tá? Quando ele fizer esse processo, pessoal, aí eu consigo retornar aqui, né? Eu consigo retornar o fib de 2, que é 1, mais o fib de 1, que é 1. Tá? Então daí ele acaba para n igual a 3. Então acaba mais essa execução. Beleza, então dessa maneira a gente conseguiu encontrar esse cara aqui, fib de 3, que é 2, né? Que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Aí ele vai fazer a mesma coisa agora para fib de 2. Então ele vai fazer todo esse processo que a gente fez, que ele fez para encontrar esse cara aqui, ó, no fib de 2, ele vai fazer a mesma coisa agora, tudo de novo, para determinar que fib de 2 é 1. Tá? Então ele vai fazer tudo de novo e vai dar esse resultado aí que é 1. Tá? Com isso, eu consigo retornar o fib de 3, que é 2, mais o fib de 2, que é 1. Então ele sabe que ele vai retornar dessa chamada aqui, ó, ele vai retornar 3. Tá?
Então, olha só aqui, ó, para n igual a 4, ele retorna 3, que é exatamente o que está sendo retornado aqui para fora. Beleza, gente? Então é isso. Está aqui a implementação, né, que a gente acabou de fazer, tá, para Fibonacci. E aí, para finalizar, pessoal, a gente tem uma outra função, um outro exercício de função recursiva para calcular a busca binária. Busca binária, pessoal, é um conceito para fazer busca em vetores ordenados, tá? Então imagine que você tem um vetor aqui. Esse vetor tem ali os seus índices. Tá? E eu tenho elementos ordenados, tá? Então, por exemplo, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18 e 20. Tá bom? A busca binária, pessoal, consiste em eu retornar eu vou chamar assim, busca binária, né? Busca binária para esse vetor aqui é o V, tá? Opa. Esse vetor aqui é o V. Então eu vou chamar a busca binária para o vetor V. As posições inicial e final desse vetor. Então, por exemplo, 0 e 13, tá? Posição inicial, posição final do vetor. E a chave que eu quero buscar, quer dizer, qual que é o valor que eu quero buscar nesse vetor, supondo que seja o elemento 18. Bom, então o 18 ele está nessa posição, na posição 12. Então esse busca binária tem que me retornar a posição, o índice 12, tá bom? Mas, pessoal, repara aqui, ó, busca binária, onde eu tenho o vetor, o índice inicial, o índice final e a minha chave. E ele retorna o índice onde está aquela chave, tá? Bom, mas a busca binária, pessoal, ela tem um funcionamento um pouco diferente, tá? Ela não vai ser simplesmente varrer esse vetor em busca desse elemento. O funcionamento da busca binária consiste em usar a função recursiva para buscar de uma maneira mais eficiente aquele elemento. Como o meu vetor está ordenado, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha chave x é, por exemplo, 18, tá? Sei que o vetor está ordenado e eu tenho também as posições inicial e final do meu vetor. Bom, se eu tenho a posição inicial e final do meu vetor, eu posso encontrar o elemento do meio desse vetor. Se eu pego o elemento do meio desse vetor, que nesse caso aqui seria com índice, supondo que seja 6, tá? O índice 6 aqui, ó. Então esse aqui seria o meu elemento do meio. Como eu encontro esse elemento do meio? Eu posso fazer meio
recebe o valor inicial mais o valor final dividido por 2, tá? Então isso aqui eu consigo pegar o elemento do meio, o índice do meio. Então esse aqui é o inicial, esse aqui é o final, né? Bom, aí eu posso fazer o quê, né? Eu posso verificar se o v de meio é maior do que x, significa que o meu x, a minha chave, está à esquerda de meio, né? Tá? Se o meu v de meio for menor do que x, quer dizer, o meu x ele é maior do que o v de meio, significa que o x está à direita de meio. Então quer dizer o quê? Eu vou comparar o x com esse elemento aqui, 8. E aí, se esse x é maior do que 8, se 18 é maior do que 8, né? Quer dizer que eu sei com certeza que o x ele está nessa porção aqui do vetor. Se o x ele é menor do que v de meio, quer dizer que esse x está desse lado aqui do vetor. Tudo bem? Reparem, pessoal, que esse processo é extremamente rápido, tá? Porque você não vai usar nenhum for, nenhum laço para comparar elemento a elemento até esse momento. Reparem que numa única análise como essa, nessas instruções aqui que a gente está fazendo, essas 3 instruções que a gente está fazendo, a gente já consegue limitar metade do vetor. E isso acaba aumentando bastante a eficiência da busca. Tá? Muito bem. Mas como que eu vou fazer? Como que eu implemento isso, né? Bom, pensando na recursão, eu vou ter que, uma vez que eu sei que o x está do lado esquerdo ou está do lado direito, por exemplo, se eu sei que ele está nesse caso ou ele está nesse caso, aí eu vou aplicar a recursão agora para aquele subvetor, né, para aquela outra porção do vetor. Então, nesse caso aí onde o meu x era 18, e eu verifiquei que o 18 é maior do que o v de meio, que era 8, então isso aqui implica em eu fazer uma nova chamada para os elementos 10, 11, 13, 14, 17, 18 e 20. Tá? Então, daí eu vou ter ainda, né, aqueles índices 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E aí aqui eu vou fazer uma nova execução dessa busca. Vou encontrar um meio desse subvetor, que vai ser o quê? 7 mais 13 dividido por 2, que vai dar 10, né? Então, meu elemento do meio é esse cara aqui. E vou fazer de novo a mesma coisa. V de meio é maior do que x, ou V de meio é menor do que x, então se for aqui, a gente sabe que ele está à esquerda, senão ele está à direita. E tem mais um último caso, é quando V de meio for igual a x, que daí eu já sei que eu encontrei o meu x, né? Aí eu retorno o meu meio, né? Que é o que eu quero retornar para o usuário, tá? Bom, basicamente é o funcionamento, então, da função. Então, novamente, né? Ó, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 5,
8, 10 e 12, com os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, o meio é... Bom, vamos ver aqui, né? O meu x aqui nesse caso eu vou fazer com o elemento 1, igual a 1. Encontrando o meio, que é esse cara que está aqui. Bom, meu x está à esquerda, então eu vou fazer a busca agora para 1, 2 e 3. Encontrar o elemento no meio é esse cara que está aqui. Então, como o x está à esquerda, eu vou fazer a busca agora para esse cara. Aqui, v de meio vai ser o próprio, próprio cara, que vai ser o meu próprio x. Então, aqui eu retorno 0, que é exatamente a posição lá onde está o 1, o x. Beleza? Vamos rodar mais uma vez aqui, ó, supondo que eu tenho mais um. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho os elementos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Supondo que meu x é igual a 12. Muito bem. Meio é 8 mais 0 dividido por 2 é 4. Então, o meu meio está aqui. X é menor do que v de 4? Não, ele está à direita. Então, eu sei que eu vou fazer a busca agora para 8, 10, 12 e 14, nas posições 5, 6, 7 e 8. Meio é onde? É 8 mais 5 é 13, dividido por 2, 6, tá? Então aqui. Então meu meio, o v de meio é 10, que é menor do que x, então eu sei que meu x está à direita. Então agora eu faço a busca para a segunda porção aqui do vetor, 7 e 8. Bom, meio é 8 mais 7 é 15, vai dar, dividido por 2, vai dar 7. Então, meu meio é esse cara, que é o meu próprio v de meio, que é 12, é igual ao meu x. Então, aqui eu já encontrei o elemento. Então, eu dou já um return no meio, que é 7, né? Beleza? Então, essa daí é o funcionamento da busca binária, tá bom? E aí a ideia é a gente implementar agora essa busca usando recursão. Vamos lá. Então eu vou criar aqui um programa, busca.c. Então eu vou colocar aqui a biblioteca. Aí eu tenho o meu programa principal. Vou criar aqui então, pessoal, um vetorzinho aqui, constante mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, tá? Então aqui o meu tamanho, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tá bom, né? Então meu aqui tamanho é igual a 13, tá? Só para a gente lembrar. Aí eu vou... aqui eu vou fazer então o meu índice, tá? Que é o que eu quero retornar, né? Na verdade. Então esse índice vai receber o resultado da busca binária, onde eu vou passar o meu V,
o índice inicial desse vetor, o índice final desse vetor, que é 12, né? Porque vai de tamanho é 13, então vai de 0 a 12, beleza? E supondo que eu queira buscar, vamos pegar aqui primeiro o elemento 2, tá? Então seria aqui o meu x seria 2. Tá? Então meu x aqui é igual a 2, tá? E teoricamente, quando eu mandar imprimir aqui o meu índice, ele vai me retornar 1, tá? Então aqui, ó, ele deve retornar 1, que é exatamente o elemento 2, ó, que é esse cara que está aqui. Tá bom? Beleza. Então aqui ele acaba o programa. E aí a gente tem que implementar agora a função, né? Então a função busca binária, o que ela vai me retornar? Vai me retornar um inteiro. Aí eu tenho a minha busca binária, né? Essa busca binária recebe como parâmetro o vetor, tá? O índice inicial, o índice final e a minha chave. Beleza? Muito bem, gente. Agora, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente viu aqui nesse exemplo, é encontrar o elemento do meio, né? Encontrar esse elemento central, o índice central dessa porção aí do vetor, né? Então, eu vou definir uma variável meio, tá? Essa variável meio vai receber quem? Vai receber o índice inicial mais o índice final dividido por 2, tá? Aqui eu não preciso me preocupar em ponto flutuante, porque a gente está pegando o chão, né, da divisão, tá? Então aqui é sempre o chão aqui, ó, errado. O chão aqui da divisão, quer dizer, vou arredondar para baixo, tá? Beleza, encontrei o meio. Aí eu vou agora fazer a seguinte verificação. Primeiro, né, se a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, bom, vamos lá. É verificar se o x é igual ao v de meio, tá? Quer dizer, eu encontrei o elemento. Se eu encontrei, eu já retorno esse meio, que é o índice que eu estou buscando, tá? Caso contrário, eu vou verificar se o elemento x está do lado esquerdo de v de meio, que é exatamente esse cara aqui, né? Tá? Então, se o meu x estiver do lado esquerdo, eu vou fazer a busca vou chamar, na verdade, a busca binária mais para o lado esquerdo desse vetor, né? Onde eu vou fazer de início, né, do i até meio menos 1, certo? Que é o lado esquerdo do vetor. Então aqui eu vou dar um return, quer dizer, eu vou retornar o quê? O resultado da busca binária do que? Do meu vetor, só que agora passando como índice inicial o i, e o índice final vai ser o meio menos 1, né? Que eu vou buscar do lado esquerdo do vetor, tá? Que é exatamente essa parte aqui, ó. Passando o x também, né? Bom, caso contrário, quer dizer, se ele não for igual e não for menor, então com certeza ele é maior. Então, aí é o caso de eu buscar desse lado do vetor. Então eu vou fazer o retorno do quê? Do resultado da função busca binária, passando o vetor, então,
Agora, como o índice inicial é meio mais 1, né? Meio mais 1 até f e o x. Beleza? Muito bem. Falta, pessoal, um único detalhe, que é o caso de eu não encontrar o elemento. Então imagina que eu faça uma busca aqui nesse vetor com x igual a 9, por exemplo. Ao invés de ser 18, é 9. Então quer dizer, esse 9 ele não está aqui, né? Ó, não está nesse vetor. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer a busca, pessoal, e vai chegar no momento onde esse valor inicial vai ser maior do que o valor final que você está passando. E vice-versa, pode ser que esse valor aqui inicial seja maior do que esse valor final. Então, quando cruza, né, o I é maior do que o F, é o indicativo de que o elemento não foi encontrado. Então eu tenho que, é só eu usar mais um if aqui em cima para analisar isso, tá? Então se inicial, quer dizer, se final for menor do que inicial, eu posso mandar um return -1, tá? Para indicar que o elemento não foi encontrado. Tá certo? Então é basicamente isso. Vamos ver aí a execução agora, né? Tem um probleminha aqui, vamos ver. O problema está aqui, ó. Então faltou abrir e fechar aqui essa aspa e aqui abrir de novo. Pode mandar aqui também de novo, né? Não precisaria, mas vamos colocar aqui para ficar certo, né? E aqui também, né? Vamos fazer aqui também, deixar tudo bonito, né? Beleza, ó. Então eu vou chamar aqui agora, ó. Retornou 1, tá? Então é exatamente o índice que ele deveria retornar, ó. Vamos buscar o elemento 8 aqui, né? Ó, então eu vou chamar aqui com x igual a 8. Então x é 8, né? E ele deve retornar o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então ele deveria retornar 7. Vamos ver se ele vai retornar 7. Retornou 7. Então tá correto aí o programa, tá? Então, pessoal, vejam que esse algoritmo busca binária, ele é um dos mais rápidos que existem, tá? Então, ele é muito, muito, muito mais rápido do que você fazer uma busca sequencial, né? Você varrendo o vetor do começo em diante até encontrar o elemento. Na verdade, pessoal, você pode vai ser, a gente chama de ordem logarítmica, né? Log de n da base 2. Isso aqui é a quantidade, mais ou menos, de instruções que vão ser executadas para encontrar um determinado elemento no vetor. Enquanto que a busca sequencial, né, que é varrer linearmente, você tem uma função linear para encontrar um determinado elemento, e isso em função de n, tá? E aqui é o número de operações. Na busca binária, o gráfico vai ser algo assim, tá? Vai ser um gráfico de uma função logarítmica. Então, para valores muito grandes de n, quer dizer, o tamanho do seu vetor, você vai ter algo nessa linha aqui, ó, um valor muito alto aqui para fazer a busca de um elemento, enquanto que na busca binária vai ser uma quantidade de operações muito mais baixa. Acabei errando aqui, né? Eu deixei errado aqui, mas na verdade é isso daqui, né? Ó, então eu tenho aqui meu n, que é o tamanho tamanho da minha entrada, tá? Que seria o meu tamanho do vetor, e aqui o y seria o número de operações que a minha função vai executar.
Enquanto que fazer uma busca sequencial, quer dizer, eu varrer esse vetor aqui do começo até o fim linearmente, eu vou ter uma função linear aqui em termos de n, né, para número de operações. A busca binária ela vai ser executada na ordem logarítmica, tá? Porque a cada execução sua você divide no meio o seu vetor, tá? Então por isso que é log de n. E aí o comportamento de uma função logarítmica é algo nessa linha, assim, né? Tá? Então, quando você tem um n muito grande, enquanto que a função linear ela vai ter esse número de operações que está aqui, a função logarítmica vai ter esse número de operações. Tá? Então, por isso que a busca binária é um dos algoritmos mais rápidos aí para realizar buscas numa população aí de um número de elementos grande, né? Beleza, gente? Então essa foi a aula sobre funções recursivas e é isso aí. Obrigado e até a próxima.